Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bom, estamos começando aí mais uma segunda-feira, né? Estamos começando com português. Marquei para vocês algumas páginas hoje, né? Vocês estão percebendo que eu não estou com livro, né? Uma Xerox. Precisei tirar para poder acompanhar, né? Aqui com vocês, como eu venho fazendo aí com vocês. Bom, marquei algumas páginas para vocês e eu gostaria de explicar algumas coisas, tá bom? A página 19 e 20 é interpretação de texto, vocês vão fazer sozinhos, tá? E a 21 eu vou fazer com vocês, tá bom? Tem algumas coisinhas novas aí. Então vamos lá. A entrevista eu vou deixar para vocês lerem sozinhos depois. Quero que vocês leiam, né? Porque é uma interpretação e vocês vão precisar de responder as questões. Mas eu queria falar um pouquinho sobre, assim, esse tipo de texto, tá bom? Como é uma entrevista? Bom, aqui ele diz: você vai ler uma entrevista que a revista Crescer fez com Ziraldo, né? Então, vocês vão ler uma entrevista que a revista Crescer fez com o escritor e cartunista Ziraldo, tá bom? Bom, aqui nós temos o título, né? Entrevista com Ziraldo. Eu vou abaixar um pouquinho para focar aqui o texto em si. Observe que tem aí, né, crescer. Tem 3 perguntas, assim, com crescer na frente, né? E estão em negrito, né? Estão escrito um pouquinho mais escuro. Por quê? Porque é a pergunta que a revista está fazendo para o Ziraldo. E aqui, logo embaixo da pergunta, ó, Ziraldo, 2 pontinhos, é a resposta do Ziraldo. Ao todo, aí, nós temos 3 perguntas que a revista Crescer fez para o Ziraldo. Então, aqui eu disse que tinha a introdução. Aqui a entrevista com o Ziraldo é o título, né? Este início aqui é uma introdução. Antes de começar, ó, todo esse início aqui, esses 2 parágrafos aqui, este e esse, é a introdução antes de começar as perguntas, né? A entrevista mesmo. Essa entrevista foi feita por Marina Vidigal. Marina Vidigal, que entrevistou o Ziraldo para a revista Crescer, no dia 7 de outubro de 2015, às 8 horas da noite, né? Porque 20 horas, então 8 horas da noite e 22 minutos. Ok? Então vamos lá. Na página 19, que tem aí para vocês fazerem, eu disse que vocês vão fazer sozinhos, né? Ok. Mas eu quero ver só uma coisa com vocês, a número 3. Onde a entrevista foi publicada? Número 3 aqui, ó. Onde a entrevista foi publicada? Bom, a entrevista foi publicada na revista Crescer. Então, ok, gente? Isso aí poderia criar um pouco de dúvidas, porque no texto aparecem alguns sites, algumas coisas, mas a entrevista foi publicada, né, na revista Crescer, ok? Não vou nem responder, porque eu acho que vocês estão escutando aí, né? Bom, agora, eu gostaria que vocês fizessem, né, a página 19 e 20. Então, vocês vão precisar de dar um pause. Espera aí, não dá um pause agora, não. Vocês vão precisar de dar um pause, ler a entrevista toda, fazer a 19 e a 20, e depois vocês vão voltar para nós fazermos a página 21, juntos, tá bom? Então, vamos lá? Então, vocês vão dar um pause, vão ler a entrevista e vão fazer a página 19 e 20 sozinhos. Combinado? Então, pause. Voltando do pause, vamos para a página 21. Ok? Tô numa mudança aí de página, mas acabei grampeando, né? Então, ficou assim. Vamos lá. Sublinhe no texto o título da entrevista e circule a introdução.
Lembra que eu disse que é o título? Deixa eu ver se dá pra fazer assim. Ah, vou ter que virar. Lembra? Título, entrevista com Ziraldo. Então, vocês têm que fazer o quê? Sublinhar. Sublinhar, passar um traço embaixo. Nossa. E depois, circular a introdução. A introdução é aqui, né? Começa aqui, em 1900. Deixa eu ler a introdução com vocês, porque nós vamos precisar para a questão. Então, eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Quer dizer, agora não, vou ler depois, na hora da pergunta. Vamos, então, circular aqui a introdução, né? A introdução é antes da pergunta. Antes de começar a revista, começar a fazer as perguntas, né? Então, vamos circular a introdução aí. São esses 2 parágrafos, né? Circulem aí a introdução, ok? Foi, né? Então, agora, podemos ficar lá na página 21. Então, número 8 foi feito. Número 9, marque a alternativa correta. Que tipo de informações a introdução traz? Eu vou ler com vocês, tá bom? A introdução. Eu sei que muitos de vocês já leram, já devem estar falando assim, eu vou ler de novo. Vamos ler mais uma vezinha, porque eu vou ler com vocês, pra gente poder responder, tá bom? Bem rápido. Vamos lá. Em 1932, na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, nascia Ziraldo Alves Pinto, mais velho entre 7 irmãos. O menino que vivia desenhando nas paredes de casa, nas calçadas e salas de aula. Tornou-se cartunista, escritor, pintor, teatrólogo e jornalista. Mais que isso, tornou-se um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira. Esbanjando simpatia, disposição, entusiasmo, informalidade. Informalidade é porque, né, ele estava assim... Lembra? Linguagem formal e informal? Informal é como assim, eu tô falando aqui com vocês, né, de maneira descontraída, tranquila. Eu não tô aqui, né, gente, abro na página, e vamos agora começar. Queiram, por favor, né, eu não estou assim, né, eu estou numa linguagem descontraída com vocês. Então, ele também foi com informalidade dar essa entrevista. E senso de humor. Ziraldo conversou com a Crescer sobre sua história na literatura. Né, a vida dele, né, desde o início. Então, vamos lá para a pergunta. De novo, virando. Que tipo de informações a introdução traz? Informações sobre a vida do entrevistado ou informações sobre os motivos da entrevista? Bom, o que nós acabamos de ler foi o quê? Informações sobre a vida dele, né? Onde ele nasceu, né? O que ele fez durante boa parte da vida dele, os desenhos, né? Informações sobre a vida do entrevistado. Qual é a principal função da introdução na entrevista? Qual a principal função, né, da introdução desse pedaço que nós acabamos de ler? Contar ao leitor os pontos mais importantes da entrevista? Em algum momento ali na introdução contou alguma coisa sobre a entrevista? Sobre as perguntas? Eu não vi nada. Ou ajudar o leitor a decidir se vai ler a entrevista. Ajudar o leitor a decidir se vai ler a entrevista, não é? Por quê, gente? Toda vez que tem uma entrevista de outras pessoas, né, tem uma introdução antes. E essa introdução, ela vai dizer um pouquinho, né, sobre a pessoa que está sendo entrevistada e que vai ser entrevistada, que foi, no caso, né, entrevistada, e assim, algumas coisas assim, sobre a entrevista, né? Assim, por exemplo, igual falou ali no Ziraldo, nós sabíamos que ia falar sobre a carreira dele, né? Sobre
né? Como é que ele foi desenvolvendo para se tornar esse grande escritor, né? Então, a introdução, ela ajuda a gente a decidir se vai ler entrevista ou não. Porque, por exemplo, às vezes a gente vai lá e olha um nome de uma pessoa que a gente nunca ouviu numa entrevista, um nome de uma pessoa que nós nunca ouvimos falar. Mas aí a introdução fala umas coisas interessantes. Tá falando sobre música, um tipo de música que eu gosto. Eu vou ver essa entrevista sim. E aí a gente acaba até conhecendo outras pessoas. E às vezes a introdução, né, você lê ali, isso aqui não tem nada a ver comigo, não vai me interessar, a gente acaba não lendo, né? Então a introdução ajuda sim a decidir se vamos ler ou não a entrevista, né? Número 10. Qual o nome da entrevistadora? Vocês lembram o nome dela? Tá bem aqui no início, né? O nome da entrevistadora. Ela entrevistou o Ziraldo para a revista Crescer, né? O nome dela é Marina Vidigal. Então, vocês escrevam aí. Marina. Letra maiúscula, hein, gente? Nome de pessoa, nome e sobrenome com letra maiúscula. Qual é o nome do entrevistado? Vou colocar o nome dele inteiro, tá bom? Vou procurar aí. Ziraldo Alves Pinto. Então, esse foi o entrevistado, né? Ziraldo Alves, com S ou com Z? Com S. Alves Pinto. Por que está escrito crescer antes das perguntas feitas a Ziraldo, hein, gente? Por que está escrito crescer? Crescer pra gente crescer? Por que vocês acham que está escrito crescer? Acho que não teve graça essa, né? Bom, crescer é o nome da revista, né? Por isso que está escrito crescer. Se fosse época, estaria escrito época. Se fosse Veja, estaria escrito Veja. Não é mesmo? Então, por que está escrito crescer antes das perguntas feitas a Ziraldo? É o nome da revista. Então, vamos lá. Porque é o nome da revista. Foi? Em que data foi publicada a entrevista? Vamos lá, em que data foi publicada a entrevista? Olha aí, já tinha lido com vocês, né? 7/10/2015. Então, vamos lá. 7/10/2015. Ok? Bom, agora a 12 e a 13 eu realmente não posso fazer com vocês. Eu vou querer ver, né? O que vocês criaram aí. Número 12, elabora uma pergunta que você gostaria de fazer a Ziraldo, se fosse entrevistá-lo. Aí vocês vão pensar numa pergunta que vocês gostariam de fazer a ele. Combinado? E o número 13, se você fosse jornalista, quem você gostaria de entrevistar? Por quê? Não é só colocar aqui quem vocês gostariam, não. Tá bom? Tem que dizer por quê. Eu gostaria de entrevistar, sei lá, a Xuxa. Por quê? Tá bom? Por quê? O motivo, né, que leva, assim, de vocês quererem, de querer entrevistar ela, tá bom? E aqui na número 12, elabora uma pergunta que você gostaria de fazer a Ziraldo, se fosse entrevistá-lo. Gente, não pense assim, não quero fazer pergunta nenhuma porque eu não queria entrevistar ele. Mesmo que vocês não queiram entrevistar, né, o Ziraldo, mesmo que vocês não gostaram de nada que vocês leram, isso aqui, é o exercício, tá bom? Está pedindo para elaborar uma pergunta. Combinado, gente? Mas eu acredito que, assim, o Ziraldo tem livros fantásticos. Quem aí nunca leu O Menino Maluquinho, né? É um livro famoso dele e bacana. Eu acho que todos vocês, com certeza, devem ter gostado da entrevista, né?
E essa entrevista é um tipo de texto, né? Bom, e aqui, gente, bem pequenininho, não dá para vocês lerem. Aqui é porque se vocês jogarem esse site aqui na internet, no Google, pesquisar esse site aqui, essa entrevista completa está aqui, tá bom? Disponível em... Aí só vocês digitarem aqui, tá bom? É isso. Bom, gente, então por hoje é só. Então eu acredito que agora só faltam 2 questões aí para vocês terminarem, né, o exercício. E quando vocês acabarem, só bater a foto e me enviar, tá bom? Olha, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo. Beijo!